Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel. Essa mensagem é muito especial para nós, porque ela vem diretamente de Deus. Deus nos ama tanto, 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 que Ele não quer que a gente permaneça vivendo da mesma forma, né? E quando Deus vê você fazendo algo errado, a gente está no caminho errado, Deus orienta através da sua palavra, através dos livros de profecia, né, de profecia. Quando Deus pede para você deixar alguma coisa, é porque Deus tem algo muito melhor para oferecer no lugar. Então, toda vez que alguém fala, olha, Deus pediu para fazer isso, isso, aquilo, aceita, com carinho. Deus é tão bondoso, tão amoroso, que Ele quer te salvar todos nós, tá? Por isso que existe a mensagem de saúde, e hoje você vai entender a importância dessa mensagem de saúde, principalmente pelas provações que nós enfrentamos nessa vida, e as provações futuras, que são muito, muito difíceis. Daniel 12:1 diz que haverá tempo de angústia como nunca houve, desde o princípio que há nação. Então tem coisas difíceis pela frente, muito mais difíceis que Covid, nem comparar. Então por isso que a gente tem que estar preparado, viver de acordo com a vontade de Deus. E Deus nos ama tanto, por isso que Ele nos orienta nesse sentido. Então nós devemos viver para glorificar a Deus, né? E aqui tem uma experiência interessante, que eu vi na internet esse vídeo, que teve mais de 80 milhões de visualizações, é sobre a garrafa que o carro queimou, mas a garrafa Stanley não queimou. Há uma senhora com o carro da Kia, né? O carro dela pegou fogo, ela saiu dentro do carro, o carro incendiou totalmente. Estava a labareda muito alta, né? Chamou o bombeiro. Mas quando o bombeiro queimou, o estrago, perda total no carro, por dentro já tinha queimado tudo. Mas o que chamou a atenção das pessoas é que dentro daquele fogo intenso havia uma garrafa que não estava se queimando. A garrafa da marca Stan, Stan, né? É uma das garrafas que mais conserva a temperatura do líquido dentro. E o dono da empresa depois comentou sobre esse tema e disse assim, ó, todo mundo fica tão preocupado, testando, vai se derramar. E o que mais? Ontem ela pegou fogo, ainda tinha gelo dentro. Então o que mais chamou a atenção, que daquela labareda de fogo tão grande, aquele fogaréu dentro do carro, queimou o carro, a garrafa queimou muito pouco, chamuscou algumas coisas, mas ela estava com gelo dentro, né? E a empresa pegou e deu um carro zero para essa mulher, porque ela fez um vídeo sobre isso. Ó, o carro queimou, mas a garrafa standard não queimou. Então isso chamou a atenção. E o cristão, irmãos, nesse mundo, ele passa por tantas provações, né? É como passar pela fornalha muitas vezes, né? Mas ele não pode perder a essência dele, viver o cristianismo. O cristão está tá na terra para viver o cristianismo, glorificar Jesus através do seu corpo, da sua vida, né? E uma das mensagens que nós devemos glorificar a Deus é através da alimentação, né? É tão importante isso aí, né? Por isso que a gente deve ser fiel a Deus, né? Eu recordo que uma vez eu fiz palestra há mais de 20 anos numa empresa, uma grande empresa, mais de 5 mil funcionários, várias unidades. É uma empresa de confecção e a maioria dos funcionários são mulheres, né, costureiras, né? E eu fiz essa empresa e na hora do almoço eles me chamaram para almoçar na empresa, porque eu tinha várias palestras durante o dia na empresa, né? E eu fui almoçar. Fui lá, peguei meu prato, sentei numa mesa, já estava comendo e de repente eu ouço barulho atrás de mim. E tem alguém falando assim, realmente o que ele falou está no prato. Quando eu olho para trás, havia vários funcionários, diretor ali atrás observando, e todo mundo estava rindo agora, né? Porque realmente, Daniel, você passou no teste, o que você falou na palestra tem no seu prato. Agora imagina, se aquilo que eu falei na palestra, que eu era vegetariano, tem um baita bife no meu prato ali, né? E eu estava realmente, só tinha pego salada naquele dia, né? Depois peguei arroz integral, umas coisas mais ali, mas não peguei nada daquilo que contraria a nossa mensagem. Então as pessoas estão nos observando. Isso é muito interessante. Em Joinville também fiz palestra em muitas empresas e um dia eu estava num restaurante fora da empresa, não tem nada a ver com a empresa do restaurante. E alguém sentou na minha frente e falou: Vamos ver realmente se o que o senhor falou na palestra tem no prato. Observou, observou. Fiquei quieto, eu não conhecia ele, não lembrava dele. Daniel, realmente tudo está aprovado. O que você falou na palestra tem no seu prato. Aí ele identificou de que empresa que ele era, porque eu perguntei. Eu falei: Eu não sei nem de que empresa você é, que a gente fala, faz tantas palestras que eu não me recordo de você. Ele falou: A empresa tudo. Você viu que as pessoas estão nos observando? Se a nossa mensagem que a gente fala vive, está de acordo com aquilo que está escrito, que nós pregamos, isso é muito importante, né? Isso é fundamental, irmãos, tá? E às vezes a gente não para pensar nisso, né? Nossa família é chamada às vezes para ir
ter padrinhos de casamento, né, de pessoas da igreja, fora da igreja, né? Também a gente vai, quando pode, dá certo, a gente vai. Mas a pessoa sempre lembra de um detalhe. Eles já sabem que a gente tem uma comida mais natural, mais vegetariana. Daniel, a sua comida está preparada lá para sua família. Olha que interessante. É, certa vez fiz palestra numa empresa de Blumenau também. Aqui, essa foi em Blumenau. E o dono da empresa, depois de alguns dias, me ligou: Olha, nós temos um grupo de empresários que todos nós temos apartamento no mesmo prédio, de frente para o mar, em Balneário Camboriú. E toda semana a gente se reúne, a maioria vai para lá. E eu falei da minha palestra nesse grupo de empresários e todo mundo queria conhecer a sua palestra, que eles querem levar para as empresas dele. Só que nós nos reunimos no sábado à noite, para fazer uma alimentação, conversamos, discutimos negócio, tá? Você não faria uma palestra para nós no sábado à noite? Eu falei, faço. Me convidaram. E minha surpresa, quando eu cheguei lá, ele falou, aqui está o seu alimento separado, Daniel, que a gente está fazendo churrasco, está cozinhando, mas nós fizemos uma alimentação, pedimos para a nutricionista da empresa ver o que que você come, uma pessoa vegetariana come, e nós fizemos uma alimentação separada para você. Pessoal, olha que testemunho, entendeu? Aqui, ó, o mês passado aqui, em Timbó, tô parando na casa de um grande amigo meu aqui, e a sobrinha dele fez aniversário e me convidou. Eles estão sempre aqui na casa, aí falou, Daniel, nós queremos que você vá lá, tá? Aí estava junto também o pastor José Alves, né? E eu e ele estamos comendo só alimento cru. Já faz mais de 2 meses que a gente só está no alimento cru, né? E ela falou, pode ir tranquilo que eu vou fazer alimentos especiais para você. E você vai comer uma sobremesa inteiramente cru, mas que você vai amar. E chegamos no aniversário, realmente estava uma parte separada de alimentos só para mim e para o pastor José Alves, né? E ali tinha uma sobremesa feita só com alimentos crus, tipo aquele beijinho, feita de coco, mais alguns ingredientes e adoçada com tâmaras. Muito mais gostoso que aquele beijinho que as pessoas comem no aniversário. Uma delícia. Pessoal, quando você vive, as pessoas te respeitam. Então, quando a gente faz junta panelas na igreja, geralmente a gente convida as pessoas que nos visitam, os amigos, para participar. Será que o que a gente tem nas nossas panelas, nos nossos pratos, no junta panela, no ambiente da igreja, está de acordo com nossos princípios de saúde? Olha como que a gente deve refletir sobre isso. Porque as pessoas que foram convidadas estão observando. E um dia, quando você chegar na lição, está fazendo estudo com ela, chegar na lição da saúde, ali você vai ver se ela vai aceitar ou não pelo aquilo que ela viu você comer, tá? Nós fazemos classe bíblica na igreja. E quando é uma classe bíblica especial, todas as aulas que é feita a classe bíblica, após tem um lanche, né? E eu tenho notado que os lanches que muitas vezes são servidos na classe bíblica não estão de acordo com os nossos princípios. E vai ter uma lição da classe bíblica que vai falar da alimentação. Agora, como que a pessoa vai aceitar aquele estudo bíblico se nós colocamos diante dele algo que não está de acordo com eles? Olha que coisa especial, pessoal. Devemos refletir muito sobre isso, tá? E isso mostra realmente se estamos vivendo a mensagem ou não. Se você fala tanto da volta de Jesus, fala tanto sobre isso, mas você vive diferente, as pessoas vão notar isso em você, tá? E olha o que a senhora White escreveu sobre isso. Ó. Quando não vivemos a mensagem de saúde, tiramos todo o poder da mensagem que apresentamos. Tanto a mensagem de saúde como a mensagem da pregação da volta de Jesus, das profecias. Tiramos todo o poder da mensagem. A pessoa não vai crer em nós. Ela deveria ter ouvido a mensagem, querido, a mensagem, mas porque eu estou pregando, não estou vivendo, ela não vai aceitar, tá? E nós temos uma experiência interessante na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 1, tem alguns versos interessantes aqui. Daniel foi levado cativo. E muitos, milhares de judeus lá do povo de Israel foi levado cativo. Mas Daniel e seus 3 amigos foram levados juntos, mas eles tinham sido criados de formas diferentes, princípios diferentes. E chegou num ponto ali que o rei escolheu os jovens mais bonitos, né? Os líderes, aqueles que tinham já liderança, vinha da linhagem dos principados. E Daniel e seus 3 companheiros foram escolhidos. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que os eunucos falou foi o que eles deveriam comer. Ó, determinou-lhe o rei a ração diária. Eles iam comer a mesma ração, as mesmas iguarias que o rei comia. Do mesmo vinho que o rei bebia, eles iam comer. Isso seria por 3 anos. E eles seriam ensinados nesse período a cultura dos caldeus, seriam ensinados sobre os deuses dos caldeus, né? Eles adoravam vários deuses.
E os seus nomes foram trocados, porque eles acreditavam que quando se trocava o nome de uma pessoa, podia mudar o caráter da pessoa, facilitar a mudança do caráter. Mas olha o que aconteceu com Daniel quando ouviu essa proposta. Ele procurou o chefe dos eunucos, falou sobre isso, e ele falou: Não, se eu passar uma alimentação diferente para vocês, e vocês comerem essa alimentação, e vocês ficaram com o semblante mais decaído, o rei vai me matar. Aí Daniel fez um teste. Teste conosco apenas 10 dias. 10 dias não faz diferença. Se a gente vai ficar fraco comendo isso. Só nos dê água e legumes. Só água e legumes. E foi feito o teste, né? Foi feito o teste. E Daniel pediu, ó, determinou Daniel no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei. E pediu que o chefe dos eunucos não deixasse ele se contaminar, mas fizesse o teste dos 10 dias com ali verduras da horta, né? E salada. Não sei se tinha frutas ali ou não, mas não tinha nenhum alimento cozido, nada. Nenhum alimento de origem animal, né? E nem da bebida do rei, tá? No final dos 10 dias, eles estavam mais inteligentes do que todos os demais, e com aparência melhor. Mas por que que eles pediram para viver de acordo com a vontade de Deus? E olha o que Deus fez por eles, ó. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, que permitiu-lhes fazer o teste dos 10 dias. Irmãos, quando você faz a sua parte, Deus abre o caminho para fazer, para cumprir toda a sua promessa. Precisamos ser fiel a Deus, tá? E eles também iam passar por provas depois. As primeiras provas que passaram foi os seus três amigos, quando o rei Nabucodonosor, né? Daniel interpretou o capítulo 2 para ele, falando da estátua, que o rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro, né? Depois dele surgiria o Império Médio-Persa, que seria o prata, depois a Grécia, bronze, depois o Roma, ferro e barro, né? E os pés ali, as nações divididas da Europa. Nabucodonosor não se conformou em ser só o cabeça de ouro. Ele aguentou 9 anos, respeitando, mas depois foi o orgulho foi subindo no seu coração. Ele resolveu falar: Não, meu império não vai passar, vai ser só ouro. E ele fez uma estátua muito alta, mais ou menos 30 metros de altura por 6 de largura, mais ou menos essa medida. E ele determinou que quando fosse tocado música, todas as pessoas deveriam se curvar perante a estátua. Mas os três amigos de Daniel não se curvaram, não se curvaram. E havia uma lei, que aqueles que não se curvassem seria lançada na fornalha ardente. E quando eles trouxeram os três amigos de Daniel perante Nabucodonosor, Nabucodonosor falou para eles se curvarem, ia tocar de novo e eles tinham que curvar. E os amigos de Daniel disseram ao rei: Fique sabendo, rei, que se nós não curvaremos perante a sua estátua. E se Deus quiser e for da vontade dele, nada acontecerá conosco. Mas se Deus quiser, nós morreremos, mas não obedeceremos essa ordem. E eles foram para a fornalha. O rei determinou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. As pessoas que jogaram os três amigos no fogo morreram. E quando o rei olhou na fornalha, eles jogaram três, ele perguntou: Não jogamos três? Por que que agora eu vejo quatro e o quarto parece a fisionomia dos deuses? E ele mandou tirar Daniel, ou Daniel não, os seus três companheiros da fornalha. Um decreto de morte. Um decreto de morte no capítulo 6 foi no capítulo 3 de Daniel. Que foram jogados seus três amigos na fornalha ardente. No capítulo 6, Daniel foi jogado na cova dos leões, porque o rei, instigado pelos líderes tinham ciúme de Daniel, e nos próximos 30 dias, quem fizesse qualquer pedido ou qualquer oração, a não ser o rei Nabucodonosor, seria lançado na cova dos leões. E Daniel continuou orando da mesma forma. 3 vezes ao dia, ele subia no seu quarto, abria a janela, arruma a direção de Jerusalém e fazia suas orações. E por isso ele foi entregue, e o rei Dario jogou ele na cova dos leões. Só que Dario confiava tanto em Daniel que ele passou a noite sem dormir. No outro dia de manhã ele foi até a cova do leão e perguntou: Daniel, porventura o seu Deus teria livrado você? Daniel estava vivo. Capítulo 3, a fornalha. Capítulo 6 de Daniel, a cova dos leões, vai se repetir com cada um de nós no capítulo 3 de Apocalipse. Olha só, isso vai se repetir para nós, tá? Ó, o capítulo 6, o capítulo 3 é o mesmo desenrolar, as mesmas formas, levantar, acusar um decreto do que vai acontecer no lá no capítulo 3 de Daniel. E hoje eu seria tão fiel
a Deus, como foi Daniel e seus três companheiros, e não ceder à pressão. Risco de morte, os três foram decretados a morte deles, mas não cederam. E por que que eu devo cuidar com isso? Olha, repetidas vezes, diz a senhora White, foi-me mostrado que as experiências passadas do povo de Deus não devem ser consideradas como fatos mortos. Não devemos tratar como registro do almanaque do ano, a folhinha, o calendário de cada ano. Você pega o ano, por exemplo, o calendário 2026, nós estamos em junho, ele está valendo. Mas no final do ano não valerá mais. Mas olha o que ela falou. O registro deve ser mantido na memória, não do calendário, mas da história do povo de Deus, porque a história se repete. A história se repete. O mesmo que aconteceu com os três amigos de Daniel na fornalha ardente, com Daniel na cova dos leões, acontecerá conosco no futuro, como diz Apocalipse 13. Tá? Passaremos pelas mesmas provações. Mas olha o que diz Daniel, ó. Nos últimos, ó, Daniel diz ali em Daniel, ó, ó, haverá tempo de angústia como nunca houve. Daniel diz assim: e daquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos seus filhos, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Mas o grande príncipe, Jesus, se levantará para nos defender. Agora, se eu não estou vivendo os princípios de Deus, ele não vai se levantar a meu favor. Há um tempo de prova, o mesmo tempo de prova daquele, ó, um soberano mundial poderoso, governava o mundo inteiro, um decreto universal, obediência forçada e adoração forçada, né? A mesma coisa acontecerá conosco hoje, tá? O que Deus requer de mim hoje, não podemos parar no tempo, nem parar no tempo, tá? Nós precisamos obedecer o que Deus pede de nós. Hoje nós somos cercados por todos os lados de doenças graves, gravíssimas. Hoje, quando uma família recebe que alguém da família tem câncer, eles já consideram uma pena de morte. Já considerar que a pessoa vai morrer hoje ou amanhã ou mais tarde vai morrer. Depressão, estresse, ansiedade. O mundo está contaminado com isso. A doença do século. Colesterol, hipertensão, vícios, artrite, obesidade e tantas outras doenças que têm ceifado a vida das pessoas. Deus tem uma fórmula fantástica para recuperar a saúde, nossa saúde. São as leis naturais. Nós temos trilhões de células no nosso corpo. Em cada célula está escritas as 8 leis naturais. É a base das 8 leis naturais. Então, quando eu obedeço às 8 leis naturais, eu estou vivendo de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Se eu deixo de cumprir uma única lei natural, é como uma roda, quando quebra um raio. Já não vai rodar perfeitamente. E às vezes você deixa de obedecer, dorme tarde, é intemperante, né? Você vai viver por muitos anos, talvez sem sintomas, mas a doença já está sendo instalada. Saúde física e saúde espiritual andam juntas, eu tenho que cuidar com isso. E olha o que Deus prometeu lá em Êxodo 15, 26. Se ouvirdes atenta a voz do Senhor teu Deus e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que promessa. Deus falou quando o povo saiu de Israel, que nem do Egito para rumo a Canaã celestial, nenhuma enfermidade teria sobre eles se eles fossem obedientes. O que Deus estava falando aqui, ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra e não terão enfermidade sobre vocês. Que promessa maravilhosa! Hoje o que nós mais tememos são as doenças. E olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Você está comendo, está bebendo, está andando, está vestindo, tá viajando, tá numa festa de casamento, qualquer lugar. Você deve honrar e glorificar a Deus. Que, que mensagem, hein? E o maior desejo de Deus está lá em 3 João, verso 2. Olha só, amado acima de tudo, acima de qualquer coisa, Deus deseja que nós tenhamos saúde física e saúde espiritual. O maior desejo de Deus, porque assim você estará salvo. Se você vive isso, é porque você aceitou Ele. Quantas pessoas são veganas, vegetarianas, mas não aceitaram Jesus? E se não aceitar Jesus, estarão perdidas. Deus quer que eu aceite a mensagem de saúde, mas que aceite Ele também, Salvador. Deus tem planos maravilhosos para você, para mim, tá? Romanos 12, 1 e 2, Deus pede para nós fazer duas coisas importantes. Vamos ler o texto, pois nós voltamos aqui, ó. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformado pela renovação da vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. O que que Deus pede para nós?
Renovar a nossa mente. Como que eu renovo a nossa mente? Tudo que você come afeta a vossa mente. Então, renovando a alimentação, revigora o corpo, fortalece a mente. E olha o que Deus diz aqui, ó, não vos conformeis com esse mundo. Você vai no supermercado, o que é melhor está lá no fundo, o que é bom para a saúde. O que é ruim está em todas as partes do supermercado. Você já viu que você necessita muito, está embaixo, está em cima, mas aquilo que você não precisa, que é supérfluo, é alimento ruim, está em todas as partes com a cor que chama atenção para você comer. Não com vos conformeis com esse mundo. Não é porque o mundo serve alimentos refinados que você vai comer só alimento refinado. Renovai a vossa mente. Deus está pedindo isso para nós. Transformai-vos, tá? O que Ellen White escreveu sobre alguns alimentos? Esses alimentos que estão aqui, ó. O que ela escreveu sobre carne, sobre açúcar, sobre queijo, né? Sobre café. O que ela escreveu? Olha o que ela fala em relação ao nosso corpo com a nossa mente, ó. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. O nosso caráter se desenvolve com aquilo que nós alimentamos o corpo, seja alimentação física, alimentos, comida, seja alimentação visual pelo que você olha, seja alimentação pelo aquilo que você ouve, aquilo que você toca, você está formando o seu caráter por meio disso, tá? Então, se você come uma alimentação errada, vai prejudicar a sua mente. E você sabia por que que Satanás tem tanto interesse em prejudicar nossa mente? Porque a mente é o único local pelo qual Deus comunica conosco, é através da mente. Homens e mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação do apetite pervertido, de consciências, paixões, sem transgredir a lei dos 10 mandamentos. Se você quebrar a lei natural, quebrou os 10 mandamentos. As duas andam juntos, tá? Ó, portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde para que vejamos nosso pecado em violar as leis estabelecidas por ele em nosso ser. Todo o nosso bem-estar e sofrimento ó, são atribuídos à origem, à obediência ou transgressão das leis naturais. As leis naturais andam em harmonia com a lei dos 10 mandamentos. E há um mandamento nos 10 mandamentos que diz assim: não matarás. Olha, eu não matei ninguém, mas se você está matando a você, você está cometendo crime também, entendeu? Ó, Deus não se agrada da ignorância com respeito às suas leis, sejam naturais, sejam espirituais. Leis que referem à saúde, leis dos 10 mandamentos. Não importa, Deus não se agrada quando eu ignoro elas. Devemos ser co-obreiro seu para a restauração da saúde do corpo e da alma. E devemos ensinar aos outros. Olha que atitude que nós devemos ter ainda. Não existiria no mundo a grande miséria que há se tão somente, ó, se tão somente nós estivéssemos em harmonia com o plano do Criador. Essas lições são para nós e há condições que devem ser observadas porque para que todos cumpram e queiram conservar a saúde. Cumpre que todos aprendam quais são as condições que Deus estabelece para ter uma boa saúde. Conselhos sobre saúde, página 31. E olha o que Deus diz aqui também, ó, é o Leo White escrevendo, ó. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta passo a passo ao seu desígnio original. Qual é o desígnio original? A alimentação estabelecida em Gênesis, onde Deus fala que dos cereais, das frutas, né, toda árvore que dê semente e frutas constitui a nossa alimentação. E que o homem subsista com esses produtos naturais da terra. Ó, Conselho sobre Saúde, página 450. Verduras, frutas, cereais devem compor o nosso regime alimentar. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne é antinatural. Devemos voltar ao propósito original de Deus. Manuscrito, página 115, 1903 ele escreveu isso, tá? Sobre o açúcar. Olha o que ela diz sobre o açúcar. O açúcar tem muita influência sobre a nossa mente. O livre uso do açúcar tende a obstruir o organismo e não raro causa doenças. O açúcar abarrota o estômago, paralisa a maquinaria do nosso organismo. E ali, além de tudo, diz que ele gera mau humor. Hoje nós não falamos mau humor, falamos depressão. Imagina o açúcar gerar depressão, ansiedade na pessoa. Olha, todo produto refinado, ele é uma ideia do diabo. Refinaria é a ideia do diabo. Então, quando você come um pão branco, arroz branco, farinha inácio, né, todos brancos, refinados, sem ser integral, você está pegando uma receita do inimigo para fazer a sua alimentação.
Tá entendendo, pessoal, como que o inimigo trabalha? Né? Isso é interessante como ele trabalha. Não está no plano de Deus o açúcar refinado. Não está no plano de Deus. Vamos ver um pouquinho aqui como esse açúcar pode perturbar nossa vida. Ó. Até os Estados Unidos estão proibindo a venda dos refrigerantes nas escolas, porque começaram a notar o estrago que esses refrigerantes fazem. Ó, um único refrigerante desse 2 litros, 1,5 litros, ele chega a ter 300 gramas de açúcar. Você só não desmaia ou só não dá vômito quando você toma um refrigerante, porque eles acrescentam outros produtos para tirar os sintomas. Só que esses produtos que foram acrescentados não são saudáveis, ou seja, o que vai fazer de ruim não é tirado de você, do seu corpo, você vai sofrer com isso aí. Por exemplo, o câncer só desenvolve só no corpo ácido. O que mais deixa o nosso corpo ácido é refrigerantes, além da bomba de açúcar que é elevado, isso, e vai comprometer a sua saúde, vai dar diabetes e tantas outras coisas. Precisamos refletir sobre isso aí, tá? Por exemplo, sorvete. Uma única bola de sorvete pode conter até 8 colheres de chá de açúcar. Agora, geralmente você não vai comer uma bolinha de sorvete. Se você pega aquela vasilha maior, você vai colocar várias bolas de vários sabores diferentes. Nós fomos numa grupo de desbravadores, foi numa sorveteria depois de um dia longo, para pagar um sorvete, alegrar a vida dos bravadores. E depois alguns foram no banheiro e lotaram no caminho ali perto do banheiro lá do banheiro do coisa, tinha vários baldes de banha. Quando eu perguntava, diz que essas banhas eram usadas sorvete, vai em todos. Que coisa, meu Deus do céu. Agora estão comendo porco, comendo sorvete. Então temos que refletir sobre isso aí também, entendeu? Outro detalhe interessante, nossa dieta tem pouca vitamina do complexo B. Por quê? O pouco que tem, a sacarose rouba. Porque quando você come alimentos refinados, 99,9% é sacarose. Além de roubar o cálcio que você come, que já é pouco, vai também roubar a vitamina do complexo B. E por que que é importante cuidar com isso? Ó, as vitaminas do complexo B são as vitaminas que regulam o sistema nervoso central. Vocês lembram que eu falei para vocês que é o único ponto do nosso corpo que Deus comunica conosco é aqui o lóbulo central? O único ponto que Deus comunica conosco é através da mente. E se o açúcar e não tem vitamina, não vai estar desequilibrada a sua mente. Ó, os que usam alimentos carnes à vontade nem sempre têm o cérebro desanuviado e ativo, o intelecto, pois que o uso da carne de animais tende a tornar pesado o corpo e entorpecer as finas sensibilidades do Espírito Santo. Conselho sobre Saúde, página 115, ela escreveu isso aí em 1890, há 136 anos atrás. E olha o que ela diz aqui: impossível aos que usam carne em abundância ter um cérebro desanuviado, ativo o intelecto. Testemunho seleto, página 194, em 1868, mais de 140 anos atrás. Ela não teve estudo, não foi na faculdade, não teve. Quanta coisa, pessoal, né? E olha o que diz aqui: os que comem carne menosprezam todas as advertências de Jeová tem dado relativamente a essa questão, não possuem nenhuma prova de estar caminhando em caminho seguro, não tem a mínima desculpa quanto a comer carne de animais mortos. A maldição de Jeová repousa sobre a criação animal. Ela escreveu isso em 1902. Pessoal, nós não temos nenhuma prova segura que estamos caminhando rumo à Canaã celestial comendo carne. Por isso que Deus tirou toda a alimentação do povo de Israel e deu o maná para eles comerem. E quando eles comeram carne, que estavam com vontade de comer carne, Deus enviou a codorniz e aqueles que pediram morreram comendo carne. E lembre-se, ó, 70% dos antibióticos produzidos hoje são para animais. Ó, o comércio que mais cresce é pet shop, onde cuida dos animais, mas também aquelas lojas que tem veterinária que vende remédio. É dois comércios que mais crescem, que eu vi uma reportagem na TV, farmácia e pet shop, veterinária. Interessante isso, né? E 70% das doenças infecciosas adquiridas pelos homens vêm dos animais. Por exemplo, você nunca viu falar que a Covid veio de alimentos vegetais? Você não vai ver que uma gripe vem da banana, da manga, né? Mas vem do bicho, da carne que a gente come. Por isso que a gente tem que cuidar, tá? Ó, repetindo ali, nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne não é natural.
Volte ao desígnio original. E olha o que Deus diz aqui, ó. Deus conduz o seu povo passo a passo, leva a diferentes pontos, destinando a manifestar o que está no coração. Alguns resistem a um ponto, mas recuam no outro. Então tem pessoas que elas aceitam um ponto da mensagem de saúde e não aceitam outro. A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado e provado mais. Cada vez vai ficando mais difícil. E quando fica difícil, a maioria recua, não segue em frente, não percebe que isso é importante para nós, não percebe como os judeus caíram por não seguir a orientação de Deus, pois acham que isso golpeia diretamente o ídolo acariciado. Então a comida virou um ídolo. E Paulo diz isso, que o ventre desse mundo é o estômago, virou um Deus. Seja qual for o preço, olha o que diz aqui, ó. Os que satisfazem a todos os pontos e resiste a toda prova e vence, seja qual for o preço a ser pago, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira, receberão a chuva serôdia e estão aptos para a salvação. Testemunho, volume 1, página 187. Viram, pessoal? Só os que estão assim que receberão. Isso é muito importante. Isso acarreta consequências físicas, mentais e espirituais com resultado eterno, porque se impede de alguma forma de eu compreender o plano da salvação, eu não vou ser salvo, eu deixarei de existir. E olha o que a irmã White diz aqui, ó, a revista Reverend Herald, né, de 21 de 10 de 1884. Sinto-me angustiada quando olho para o nosso povo e percebo que eles estão mantendo muito pouco vagamente a questão da saúde e temperança. Estão dando muito pouco valor. Aqueles que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e violarão a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus. Se você viola as leis de saúde, vai ficar mentalmente cego e vai violar os 10 mandamentos. A razão por que muitos cairão no tempo de angústia é por causa da frouxidão na temperança. Mano, isso aqui é muito sério, meus irmãos, meus amigos. A frouxidão na temperança é que vai derrubar as pessoas na tempo de angústia. E a condescendência com o apetite. É muito grave essa situação, tá? Dentro da igreja e entre nós. Esse é um dos textos que, lembra que sempre vai acontecer essa sacudidura. Jesus falou, os próprios inimigos nossos serão nossos próprios irmãos, né? E olha o que ela diz aqui, ó. Testemunho Seleto, volume 1, página 60. Está no Eventos Finais também, 175. Ó. Perguntei qual é o sentido da sacudidura que se achava, que se acabara de presenciar, que foi me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Então, Igreja Laodiceia, quem somos? Somos nós agora a Igreja Laodiceia. Estamos vivendo o período da Igreja Laodiceia. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração dos que o recebem, quer dizer, aqueles que aceitam, levando-o a exaltar a norma e declarar positiva a verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão, isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Isso aconteceu presencial comigo 2 vezes. Ao falar da mensagem de saúde, algum irmão levanta, briga, fica nervoso, manda eu sair do púlpito e não aceita, porque ele diz que não aceitar. Jesus comeu carne, Jesus comeu cordeiro, Jesus comeu peixe. Os sacerdotes que eram líderes só comiam peixe. Irmãos, para entrar na Canaã terrestre, ninguém comeu. O alimento de Deus foi só o maná. Para entrar na Canaã celestial, Deus pediu também uma alimentação diferenciada. É com amor que Deus está pedindo para nós. Por que Deus faz isso? Para que haja reforma e reavivamento. Reforma e reavivamento andam juntos. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida nesses últimos dias. O que a irmã White falou sobre o queijo? Tão delicioso que as pessoas gostam tanto, pizza, né? Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. 1868 ela escreveu isso aí. 1873 ela escreveu também, não compreende os pais que estão semeando a semente que produzirá enfermidade e morte. Ela está falando isso aqui, acabei não colocando a frase. Pessoas que compram queijo, diz que os pais estão levando para casa algo que produzirá enfermidade e morte. O queijo produzirá enfermidade e morte. Por isso que nós quebramos a lei dos 10 mandamentos, porque lá está escrito, não matarás. Além de você comer, você dá para os seus filhos. É grave isso aí, não é grave? E olha o que ela diz aqui, ó. O queijo é ainda mais objetado. É totalmente próprio como alimento humano.
A Ciência do Bom Viver, página 302. E ela chega a comparar o queijo, a carne do porco. O queijo aqui é relacionado e considerado tão ruim como a carne do porco, o, o único animal que Deus pediu para nem tocar nele, nem tocar. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Testemunhos, volume 2, página 68. E olha o que ela diz aqui nesse outro texto, olha. Olha o que ela diz nesse outro texto aqui. Isso aqui é muito importante. Vou voltar aqui, olha o que ela diz nesse outro texto aqui, ó. O queijo enfraquece a sua inteligência, seu sangue fica ruim. O efeito do queijo é deletério, ou seja, nocivo para a saúde. Ele deleta a sua saúde. Lembra aquela tecla que tem no computador, delete? Só que o queijo deleta a sua saúde. Eu preciso pensar muito nisso, meus amigos, meus irmãos, porque isso aqui é muito grave, então, tá? O queijo vai deletar a sua saúde. Nós precisamos cuidar com isso aqui. E esse outro texto, ela diz assim, que ela condena o queijo por irritar os nervos, podendo deixar a pessoa débil mental, enferma e até levando à morte. E todas as doenças alérgicas que você conhece, asma, até pneumonia também ajuda a provocar. Tudo que é alérgico e a respiração, o principal culpado é o queijo. E o café? Devemos ou não tomar café? O que que a testemunha verdadeira fala sobre o café? Conselho sobre o regime alimentar, temperança, diz ali, ó, café é inimigo da vida espiritual, né? E ela diz ali, ó, conselho sobre o regime alimentar, página 425, tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial, que como outros males causa dano à alma, quer dizer, causa dano na sua vida espiritual. São ídolos, ela considera, esses diletos são ídolos. Criam excitação, ação mórbica no sistema nervoso. E essa mensagem se repete em dois lugares. Conselho sobre o regime alimentar, página 425 e temperança, página 80. É a única bebida que ela fala diretamente assim que é pecado. Bebida que as pessoas consideram como alimento, porque álcool já é pecado, porque já transtorna o corpo inteiro, tá? Mas café ela fala diretamente que é pecado, né? Aqueles que satisfazem um apetite pervertido, fazem para o prejuízo da saúde e a mente, não sabem apreciar os valores das coisas espirituais, têm embotadas as sensibilidades e o pecado não parece muito maligno. Olha, o pecado parece bom e a verdade não é considerada de maior valor que o tesouro terreno. Nós consideramos a Bíblia como se fosse uma casa. E olha nesse outro texto aqui, ó. Santificação, página 25. Menos suscetíveis, né, à influência do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Não, quando você não cuida da saúde. Não, você não dá valor às coisas espirituais, porque você não é mais susceptível, né, à influência do Espírito Santo. Reavivamento e reformas são simultâneas. Prepara a igreja para a volta de Jesus. E há três objetivos da reforma de saúde: purificar a igreja. Por isso que reavivamento e reforma purifica a igreja. Você vai ter um corpo mais saudável, uma mente sã, vai compreender o que Deus está falando para nós nos últimos dias. Alivia o sofrimento da igreja e do mundo. Aqui você começa a fazer a obra médico-missionária, levar a mensagem de saúde para salvar as pessoas, curar doenças. Olha a terceiro objetivo da mensagem: aumenta a eficiência dos membros em 100 vezes. Quando você prega e vive a mensagem de saúde, você aumenta a eficiência 100 vezes. Lembra as três experiências que eu contei no passado? Lá no começo, no começo ali, contei do buffet que eu estava comendo, contei do restaurante, contei dos empresários, ainda contei também lá do aniversário, 4 vezes eu contei como que as pessoas se respeitam quando você vive aquilo que prega. E eu vou falar uma coisa para vocês, por 20 anos eu fiz palestra dentro de empresa, nas maiores empresas do Brasil. Aqui tem alguns exemplos, mas essa empresa que eu estou aqui, ó, é a Marco Polo, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Mais de 10 mil funcionários. Nessa palestra aqui que eu tirei essa foto, tinha 10 mil, tinha 6 mil funcionários nessa empresa. Eu fiz duas palestras, fiz dois turnos. Um tinha 4 mil funcionários, outro 6 mil. Alguns faltaram, mas era pouco, né? Um mar de gente. E a empresa gostou tanto da palestra que depois me trouxe para fazer com os funcionários a palestra. Pessoal, o pessoal de fora está gostando da mensagem de saúde. Nós, muitas vezes, dentro da igreja, estamos revoltados contra ela. Por isso que eu disse, ó, é muito mais fácil falar da mensagem de saúde fora, mas ela é dura para falar dentro da própria igreja.
Eu fiz uma pregação parecida com essa, não tão quanto essa, numa igreja. E quando eu saí da igreja, na porta da igreja, a pessoa veio me cumprimentar, que me convidou, falou, dura essa mensagem. E tinham junto a panela no fim da igreja. Todos nós fomos almoçar. Quando eu estava indo no caminho, uma criança, 7, 8 anos no máximo, uma menina, me abraçou e agradeceu pela mensagem. Eu entendi a mensagem. Muito boa. Eu vou pedir para meus pais me ajudarem. Aí teve um jovem que ele foi batizado uma semana antes. Ele e o seu pai. Só que ele tem deficiência mental. Não é um grau tão avançado, mas tem. E a gente nota nele. Muito grave. Tá? E, e ele veio falar comigo também e disse, jovem, oh, o senhor me chamou de pastor. Não sou pastor, me chamou de pastor. Agora eu entendi porque não deve tomar o café. O médico tinha falado, cara, que eu tinha que parar de tomar o café, mas agora eu entendi porque eu tenho que tomar o café. Vou falar para meu pai me ajudar a vencer isso aí. Eu parei, estou parando, mas eu não estou conseguindo vencer tudo. Agora eu entendi. Depois, mais duas meninas, e dois veio juntos, irmão. Dois meninos veio juntos falar comigo. E agradeceram, me abraçaram, dizendo que entenderam a mensagem. Sobre refrigerante, ele comentou. Olha, talvez os adultos não entenderam, mas quando eu vejo que a criança entende é porque é de Deus. E olha essa mensagem que está lá no Testemunho para Ministro, página 417. Que mensagem pesada para o Adventista. Ó, alguns dos que não professam ser cristão tratam essas questões com muito mais reverência do que alguns do nosso próprio povo. E a não ser que nós nos levantemos, eles se tomarão a dianteira. Irmãos, o povo do mundo está despertando para a mensagem, porque os médicos estão indicando isso hoje. Os médicos, nutricionistas, tem muitos desses influências da internet ensinando isso. E nós que temos a mensagem foi dada para nós. Às vezes nós não damos tanto valor, né? E Deus tem misericórdia de nós. Para encerrar, eu quero contar essa experiência aqui. Banco Besc, eu fiz palestra em quase todas as agências, muitas agências. Eu fui. E um gerente era adventista e me indicou. E ele me falou numa cidade, posso até falar a cidade, Guarani. E eu fui ali nessa agência, era uma mulher nova, ainda bonita, loira. E ela disse o seguinte: não temos tempo para fazer a palestra, não vamos fazer. Mas não sei por quê, se a pessoa fala que não vai, eu não fico insistindo. Eu deixo, passo uma outra oportunidade, né? Mas eu estava ali naquela semana, estava passando na BR, eu vou entrar lá, vou no banco novamente. Fui lá no banco, falei com a gerente novamente, ela falou, não, eu já falei para ti que nós não vamos fazer essa palestra. E eu fui uma terceira vez, ela disse a mesma resposta, que uma quarta ou quinta vez, eu não me recordo mais. Mas você é teimoso, moço, você é muito teimoso. Mas o gerente falou para mim fazer, que a palestra é muito boa, eu vou fazer, mas eu quero nem assistir sua palestra, não estou vivendo um bom momento. E eu fiz a palestra, marcaram ali para o outro dia, eu fui lá, fiz a palestra, só que ela participou, comprou meu livro, o livro, esse aqui que eu vendi na época, Qualidade Total, tinha as 8 leis naturais na capa. Ó, eis os verdadeiros remédios para uma vida melhor. Foi até a sexta edição, foi o livro que eu mais vendi, esse livro aqui. Ele traz 8 remédios naturais, ar, temperança, alimentação, exercício, repouso, água, luz solar, confiança no poder de Deus. Ela comprou o livro, falou que gostou da palestra, aí ela me contou que por que ela não estava deixando fazer a palestra, porque ela estava com câncer, em um estado avançado. Ela ia pegar a licença, talvez nunca mais voltaria a trabalhar no banco, e ia pedir licença para viver com os familiares nos últimos tempos da vida dela. Só que ela comprou o livro. Eu falei para ela, talvez se ela tivesse condições, procurar uma clínica natural, não deixar a orientação dos médicos, mas procurar uma clínica natural também, né? E 15 anos depois eu voltei a pregar nessa igreja, num domingo à noite, eu moro em Blumenau, e eu fui pregar, tinha sido um feriadão, na sexta tinha sido feriado, sábado, né, domingo, e tinha pouca gente na igreja, ainda chovia muito. Acho que tinha 6 ou 7 pessoas na igreja somente naquele dia, naquele domingo. Mas no final do culto alguém me procurou. Eu posso te abraçar? Falei, pode. Me abraçou. Você lembra de mim? Não, não lembro de você. Falei para aquela mulher, aquela senhora. 15 anos depois, né? Aí ela me disse assim, olha, eu sou a gerente do banco aqui da cidade, eu estava aqui naquela época na gerência, hoje eu não estou mais no banco. Trabalho em outra empresa. Eu estava na gerência do banco. Que eu estava com câncer,
Recusei a sua palestra várias vezes, né? Agora eu lembro de você. Eu estou curada do câncer. Me tornei adventista. Ao ler o seu livro, me interessei, me tornei adventista. Que Deus maravilhoso. Não é por causa do meu livro, é que dentro do meu livro, irmãos, ele tem estudo bíblico. Ali tem as mensagens, são pregadas as mensagens. Ali está os 10 mandamentos. Ali está falando do amor de Deus. Ali está falando das leis naturais, dos princípios. E não é só ela. Irmãos, centenas de pessoas se tornaram adventistas, das que me contaram nos períodos de 20 anos por ter assistido a minha palestra. Mas não é por causa da minha palestra, é porque o Espírito Santo trabalhou com ele em casa lendo o livro. Eu só entreguei a mensagem, mas quem faz a conversão é o Espírito Santo. É Jesus trabalhando no coração deles. E agora, irmãos, Deus dá essa mensagem, Deus pede que nós vivamos ela dentro da igreja. Então vai fazer uma reunião de terceira idade, uma reunião de jovens, qualquer tipo de reunião, junta a panela. Ou você convida alguém para comer em sua casa, não coloque carne, não coloque doce. Viva perante essas pessoas e viva no seu dia a dia a mensagem. Você vai estar glorificando a Deus. É Deus que está pedindo, irmão. Deus é tão amoroso para conosco que Ele quer que você tenha mais saúde. E lembra que eu falei, tudo que Deus pede para você deixar, porque Ele tem algo muito melhor para te oferecer. Que Deus te abençoe, que essa mensagem realmente atinja o seu coração. E se você mandar, vai estar o meu telefone, o WhatsApp, nesse vídeo. Se você mandar mensagem para mim, eu não tenho mais esse livro, mas eu mando um outro livro, Como Transformar a Sua Vida em 7 semanas, 49 dias. Ele é gratuito, eu vou te mandar para você ler pela internet, ele é um e-book, tá? Você pede e eu mando gratuitamente para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, eu não sei quem vai assistir essa palestra pela internet, pelo YouTube, mas que cada um que assista, Senhor, seja transformado pelo teu poder. E que o Espírito Santo trabalhe em seus corações, que eles possam se preparar para a volta de Jesus e possam ser libertos de doenças também ao seguir esses princípios que estão nesse livro e nessa palestra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E abençoe cada pessoa que vai assistir, seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção.